Se ele não tem uma legião de demônios, ele deve carregar o Espírito Santo. Porque ninguém na terra deve viver por si só. Aleluia. Na terra ninguém vive por si só. Todo mundo vive debaixo de uma influência espiritual. Se você não é influenciado pelo Espírito de Deus, então há o espírito contrário que virá para poder te influenciar. Há momentos que Deus, ele deixa, não te influencia para decisões. E há momentos que demônios te deixam e não te influenciam para decisões. Você decide por si, mas não significa que eles não estão em você. Yes. Yes, papá. Alguém está aqui? Não significa que eles não estão em você. Eles estão, mas a presença deles naquele momento torna-se uma presença neutra, não torna-se uma presença ativa. Porque quando ela ativa a presença dele sobre você, você começa a notar frequências daquilo que é espírito. Você começa a notar a glória maior daquilo que é grande em você. Você começa a notar uma força maior que você a te dominar para fazer alguma coisa. E esse Espírito Santo, irmãos, ele é um Espírito tão real em nossas vidas. Muitos de nós, atualmente, não temos grandes experiências com o Espírito Santo, porque na nossa mente ele não é uma pessoa. Da maneira que você lembra que hoje eu estou a pregar, da maneira que você lembra que no domingo eu preguei, e você lembra dos tópicos que eu desenvolvi, é da mesma maneira que você deve descobrir a respeito da pessoa do Espírito Santo. Porque ele não é simplesmente um sentimento, ele é uma pessoa que anda conosco, ele é uma pessoa que conversa conosco, ele é uma pessoa que desenvolve experiências únicas conosco, ele é uma pessoa que tem capacidades únicas e nos faz voar, ele nos dá experiência, nos dá ensinos, ele nos instrui, ele nos capacita. Da mesma maneira que eu estou a falar, o Espírito Santo também fala assim com você. Yes. O Espírito Santo, irmão, escuta. O Espírito Santo, ele é real, não é um conto de fato. O Espírito Santo, ele é real, não é uma história do livro da 7ª classe ou 5ª ou 4ª classe que nós ouvimos sobre Namarasota, que nós ouvimos sobre Namatacaliaca. Nós colocamos em nossa mente que o Espírito Santo é como um conto de fada que nós ouvimos sobre aqueles irmãos, sobre aquele irmão que viu um crânio na estrada e bateu com a vara dele. Não, o Espírito Santo é uma pessoa real. O Espírito Santo é alguém que nós podemos o tocar, podemos pegar na mão dele e caminharmos com ele. O Espírito Santo é alguém que nós podemos sentar, ouvir com ele, aprender dele. O Espírito Santo é alguém que nós podemos ver, conhecer ele. O Espírito Santo é alguém que nós podemos ver os passos dele enquanto vamos andar, em vez de ver 2 passos seus, ver o 4 passo que é dele, porque ele é uma pessoa. Aleluia. O Espírito Santo, ele é real. Aleluia. O Espírito Santo, ele é real. Ele não é uma história que nós lemos, ele não é uma ficção científica que nós vimos nos filmes acontecer. Não. Algumas pessoas olham o Espírito Santo como se fosse metamorfo. Alguns olham o Espírito Santo como se fosse alguém ou qualquer homem dos montantes, e ele fica duro e pensa de que não, o Espírito Santo apareceu e não. Quando ele fala ao público que o Espírito Santo me disse, se você te perguntar como ele te disse, ele não saberá te explicar, porque ele não conhece o Espírito Santo. Não conhece o Espírito Santo. Há tantas pessoas que falam, não, ajude, Deus me disse, mas nós perguntamos a ele como ele te disse, como ele te apareceu, como você se encontrou com ele. Muitos nós não sabemos porque nós não o conhecemos, não temos experiências com ele, não perdemos noite para falar com ele. Ele não veio em nossa casa para
poder nos despertar. Dizer, oh Cláudio, meu filho, ora, levanta, vamos orar junto. O Espírito Santo, ele não é o nosso Pai. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, o nosso companheiro, alguém que ora conosco, alguém que não nos deixa orar sozinho, alguém que não nos deixa meditar sozinho, alguém que não nos deixa pregar sozinho. Ele está todo o tempo para poder fazer